que eu tenho certeza que foi fazendo um barulho, assim, na cabecinha de vocês. A minha fez bastante. Fiquei pensando bastante nas colocações de vocês essa semana. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui, embora todos já tenham participado comigo, eu acho que está todo mundo aqui, né? Mas me reapresentando, eu sou a Giovana Freitas, eu estou como coordenadora de formações aqui na Politize. Hoje a gente... Ed, quer se apresentar? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Edno, sou assessor de conteúdo aqui na Politize e tomo conta do processo de revisão e adaptação das eletivas também. Obrigada, Ed. O Ed é um dos responsáveis por essa eletiva, viu, gente? Então, ó, aproveitem a presença dele aqui. Bom, então a gente vai começar discutindo a eletiva, então aprofundar as nossas reflexões a respeito da temática. Trouxe também um exemplo de atividade da eletiva, para a gente se aproximar dessa proposta. E, por último, vamos dialogar um pouco sobre a estrutura do caderno da eletiva Inovação e Sustentabilidade, tá? Vamos lá, então. Essa daqui é a capa da nossa eletiva, né? Então, a gente tem como objetivo formar cidadãos que se corresponsabilizem pelo meio ambiente. A gente tem discutido a questão da sustentabilidade já há alguns anos, né? Não só na sociedade, mas principalmente no espaço escolar. Então, nos últimos anos, cresceram algumas práticas, né? Como hortinhas comunitárias. Eu lembro que na minha infância a gente já discutia a questão ambiental, então tinha muita a questão da reciclagem, né? Então a gente pegava a garrafa PET, fazia uma bolsinha, fazia algumas coisas. Ainda eram práticas germinais do que hoje a gente vem entendendo como uma educação para a sustentabilidade. A ideia da culminância dessa eletiva para os professores que forem implementá-las na escola é produzir uma campanha de conscientização socioambiental. Está muito baixo? Eu posso tentar trocar aqui de fone, gente, mas... Tá bom, Geise? Você consegue aumentar o volume do seu celular ou do seu computador? Por aqui tá bom também, pessoal. Tá? Vou tentar falar mais alto, então. Então, a gente vai discutir alguns objetos de conhecimento. Então, qual a relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Nessa letiva, a gente propõe uma reflexão a respeito de resíduos sólidos, economia circular, logística reversa, matriz energética, mobilidade urbana, energias verdes, bioeconomia. Então, vejam, né, uma série de temas que estão ali em volta dessa ideia que muitas vezes a gente trata como... Parece muito abstrato, né, sustentabilidade. E, pelo menos recentemente, a gente tem começado a questionar um pouco se sustentabilidade se trata apenas de economizar o nosso tempo no banheiro, né, no chuveiro. Economizar água, limpando os dentes. Então, a gente vem entendendo que, para que, de fato, a gente pense em práticas, pense e realize práticas, né, de proteção à natureza, ao meio ambiente, é importante que a gente compreenda um cenário um pouco mais macro da coisa, né? Então, quais são as instâncias, quais são as questões que estão em volta da preservação ambiental? Será que é uma prática só minha, do Edno, da professora Clésia, né, do nosso estudante? Ou a gente precisa mobilizar uma série de forças em processos que vão desde a reflexão sobre a importância da natureza, como a gente sustenta esse mundo, essa relação que a gente tem, ou quais são as relações que a gente, inclusive, vai precisar deixar de ter, né? Bom, o que a gente aqui na Politize entende por sustentabilidade, então? Eu acho que eu já trouxe, né, algumas reflexões do que a gente pensa enquanto sustentabilidade, e eu acho que esse ponto é interessante para a gente aprofundar um pouco mais a questão, né? A gente vai pensar aqui, acho que eu trouxe um quadro que traz a evolução histórica da ideia de sustentabilidade.
Então, num princípio, era muito comum, aliás, ali na década de 70, 60, a gente não pensava muito na questão ambiental. Existiam alguns movimentos isolados que pensavam a questão da sustentabilidade, da preservação dos recursos, mas isso não era algo que estava, por exemplo, uma reflexão que estava dentro das empresas, das corporações, até mesmo da escola, né? A gente passa por um processo de compreensão de que é importante reduzir o impacto, mas essa compreensão, ela ainda tem um objetivo filantrópico, né? Então, é reduzir, minimizar o impacto no meio ambiente, até a gente hoje vem pensando no impacto zero. Eu acredito e acho que a gente ainda está nesse processo aqui de uma redução de impacto. A gente está avançando para reflexões em que a gente vai precisar pensar um pouco mais, ser um pouco mais radicais, pensar em alternativas de fato que tenham um impacto zero, mas hoje a gente ainda encontra, né, se depara com um tema muito no lugar de redução de uma pegada, até chegar numa rede de impacto positivo. Esse é o ideal, né? Esse é o sonho, esse é o planeta que a gente gostaria, de que tanto a sociedade civil, quanto empresas, quanto estados, propôssem ações, políticas públicas, que a gente pensasse a nossa postura em relação àquilo que a gente consome, o lixo que a gente produz, e aí, de fato, conseguir viver nesse planeta de forma a deixar menos pegadas possível, né? Bom, aqui na Politize a gente vem entendendo a sustentabilidade a partir de uma correlação. Então, eu trouxe aqui, a gente tem um diagrama que vai ilustrar essa nossa percepção, né? Então, a dimensão ambiental, dentro da sustentabilidade, dentro da dimensão ambiental, ela não está isolada. Então, ela passa de uma prática isolada, no sentido, numa prática individual, né? Então, a ideia não é só a gente pensar em como reduz o nosso lixo, né? Ou como a gente diminui o tempo no chuveiro, ou como a gente escova os dentes mais rápido, ou recicla a garrafa PET que a gente usa em casa. Mas é entender que ela está dentro de outras relações. Então, existe um aspecto econômico, existe uma dimensão social também na reflexão sobre a sustentabilidade, e eu vou trazer detalhadamente um pouco mais de cada dimensão para a gente ir refletindo. Eu vou voltar aqui nesse slide daqui a pouquinho. Então, quando a gente vai pensar em sustentabilidade ambiental, aqui a gente está falando em uma preservação, em uma conservação do meio ambiente, de um jeito que a gente tenha um equilíbrio. Pega aí. Ele vai pegar o negócio na sua mãe, o carregador dele. Do jeito... Não vou falar mais tarde. No carregador tá aí. O carregador do seu pai serve, rapaz. Tá aí, rapaz. Chico, eu estou respondendo sua pergunta aqui, tá? Li, você consegue dar uma olhada nessa questão? Então, quando a gente está pensando em sustentabilidade ambiental, é nessa relação de encontrar um equilíbrio, né, entre as nossas necessidades e o uso racional dos recursos naturais, de uma maneira a minimizar os impactos ou não prejudicar a natureza, que é uma ideia que hoje a gente também vem pensando, né? É possível viver sem prejudicar a natureza do jeito que a gente vive hoje? Quando a gente vai falar de sustentabilidade social, aqui eu estou falando de uma participação da população, né? Então, vejam que nos encontros anteriores, nesses encontros, né, das eletivas, a gente vem discutindo que as eletivas, elas são formas de abordar, são abordagens para se pensar uma educação democrática, né, uma educação política. Então, vejam, é possível a gente falar de educação política falando de sustentabilidade e inovação. Então, quando eu trago a participação, né, como eu mencionei quando apresentei a eletiva, a coparticipação, é uma forma da gente nos responsabilizar, mas também entender quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo.
E, por último, a sustentabilidade econômica, né? E aí eu acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente pensar, que é um modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração e disposição dos recursos naturais sem prejudicar o suprimento e as necessidades das gerações futuras. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em economia circular, a gente está pensando nessa sustentabilidade econômica, por exemplo. Que formas de economia a gente pode adotar na sociedade, seja individualmente, no meu dia a dia, no meu grupo, na sociedade, que utilize recursos naturais, mas não prejudique o suprimento das necessidades das gerações futuras, né? Ou seja, que a gente pense que existe um mundo pós a gente, né? Um mundo físico, ainda que cada um tenha a sua crença espiritual, mas esse mundo fica, né? E esse mundo que a gente tem agora é o mundo que a gente tem recebido, que a gente recebeu. Então, assim, hoje a gente está vendo, até quando não se acreditava muito, né? E ainda assim, algumas pessoas questionam a questão do aquecimento global e da relação entre desmatamento, por exemplo, e as alterações climáticas. Hoje a gente sente na pele, né? Então, não tem um mês que você não abre o jornal, que você não assista um jornal que circula no canal, que não tem uma notícia de desastre ambiental. Não existe nenhum mês. Então, é uma enchente que acontece em uma região, é uma seca que acontece em outra. Aqui, a gente vem percebendo cada vez mais, né, que as estações vêm se diluindo. Então, um período que era para estar fazendo calor, ele está fazendo frio, um período que está fazendo frio, era para estar fazendo frio, está fazendo calor. Então, a gente vai percebendo que sim, né? De alguma maneira, a forma como a gente vem tratando, ou que a gente vem lidando com os recursos naturais, eles estão impactando as nossas vidas. Então, hoje já vem se questionando, hoje a gente já vem pensando, recentemente saiu um estudioso, não vou me lembrar o nome dele agora, gente, vou até pedir desculpas, mas era uma pessoa que pesquisa as mudanças climáticas, e aí ele dizia que aqui em Salvador, por exemplo, daqui a alguns anos, não vai ser possível viver o ano inteiro em Salvador, porque algumas épocas do ano não é possível vida humana, a gente não vai conseguir sobreviver na cidade. Então, a gente tem já previsões que são assim, né, catastróficas. E acho que fica a reflexão como que a gente lida com esses prognósticos, né? A gente entende que se a gente não se movimentar, é muito possível que as condições de vida na Terra fiquem muito críticas, mais do que já estão, ou a gente se conforma com essa informação, né? E aceita que talvez a gente tem que aproveitar enquanto está dando. E quando a gente está pensando em educação para a cidadania, em educação política, em educação para a democracia, a nossa perspectiva é de que existe a possibilidade de a gente se envolver no problema, né? Existe a possibilidade de a gente se envolver desde o micro ao macro. Então, a participação política aqui não se refere a eleger um candidato que defenda o meio ambiente, mas entender o que eu posso fazer aqui no meu bairro, aqui na minha casa, aqui no meu território, na minha comunidade, na comunidade que eu participo, seja uma comunidade religiosa, uma comunidade artística, etc, etc. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Alguém quer trazer alguma questão, algum apontamento? Tá fazendo sentido? Dinho! Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só pegar um dedo aqui que eu estava no meio do caminho. Quer dizer, eu acabei entrando, chegando agora, né? Que agora, como eu já disse, eu estou em uma outra cidade mais longe da minha. Mas eu estou vendo aqui sustentabilidade, é o nome chato do caramba, mas tudo bem. Econômica. Eu hoje lancei a minha. Esqueci o nome agora. Como é que é o nome? Ige! Do projeto, pronto. Ave Maria. Aí, assim, o meu projeto é a música como essência da vida, né?
E uma das partes que eu considero como sustentabilidade é a criação de instrumentos através de materiais reciclados. E serve também dentro do tema que está aí, apesar que eu já cheguei no meio do caminho, me perdoe. Dinho, essa perfeita. Essa é uma prática de sustentabilidade. O que a gente pode pensar aqui durante a reflexão da seletiva? É como a gente pode, por exemplo, é isso, a gente tem ali materiais que podem receber um novo uso. Durante essa produção de instrumentos musicais, você pode ir conduzindo conversas, por exemplo, de que é isso, vocês estão fazendo uma parte pequena de uma coisa que é muito grande, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, reutilizar todas as garrafas PET que a gente, por exemplo, né, garrafa PET, que a gente tem no mundo. Então, é minimizar ali o impacto, mas que a gente precisa de ações amplas, né? Mais amplas. Esse é um aspecto, e a gente pode pensar em outros, em outros e outros. Eu acho que pode conduzir essa conversa assim de uma maneira bem bacana. Já volto aqui. Vou até aproveitar o gancho do Jim. Tem um autor que quem não conhece, eu acho que ainda que não precisa gostar dele, gente. Mas eu acho que é inevitável não discutir a participação do pensador Ailton Krenak no debate hoje sobre sustentabilidade. Isso porque o Ailton ele traz uma perspectiva bastante crítica até, né, do que a gente vem chamando de sustentabilidade. E aí eu acho que ele tem uma contribuição muito interessante, que é puxar a gente. Então, assim, eu trouxe uma tirinha, eu até esqueci de referenciar essa tirinha. Ela é de uma página chamada Nós Somos Árvore, que ele diz assim, vida sustentável é vaidade pessoal. Aí tem a pessoa aqui, né, tá andando de bicicleta, ela não tá usando um carro para se locomover. Mas ele diz assim, que atitudes pessoais ajudam um pouco, né, se a gente não mudar as estruturas. E eu acho que o ponto da crítica dele não é a gente não fazer não ter atitudes pessoais em relação ao meio ambiente. Isso fica mais claro quando a gente vai conhecendo as reflexões que ele traz. Mas ele puxa a gente para pensar um pouco além. Ele tem um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e aí ele brinca com essa coisa, né, de que a gente vive um momento na história em que a gente está esperando o fim do mundo físico, né? E aí ele diz assim, olha, o mundo não vai acabar. A gente é muita arrogância do ser humano achar que a gente tem condição de acabar com o mundo. O que vai acontecer é que nós vamos acabar. O mundo vai continuar vivendo assim como ele vive há bilhões de anos. E eu achei essa sacada genial, assim. E aí, o que ele vai trazendo? Ele puxa a gente ele mobiliza, né? Uma leitura muito mobilizadora. E aqui a gente está falando, né, de ideais. Mas quando a gente acessa o pensamento do Ailton, ele e outros, né, vão pensando em como que a gente pode pensar em uma existência na Terra, como que a gente pode questionar até a ideia de desenvolvimento. E aí ele vai dizer, essa fala não é do Ailton, né? A Célia Chacriabá tem um questionamento muito interessante, que o termo desenvolvimento, ele é de desenvolver, né? Desenvolver. E que a gente precisa pensar em práticas em relação ao meio ambiente e a vida em sociedade em envolvimento, não desenvolvimento. Ela faz essa brincadeira que eu acho bastante interessante. Então, são autores que estão puxando a gente, né? A gente talvez não consiga, nessa década, chegar nesse ideal, ou em 2 décadas, ou em 3 décadas, chegar nessa possibilidade de fato, viver
de forma harmônica, completamente harmônica com a natureza. Mas o que vai puxar a gente para essa possibilidade, para o mundo pós a nossa vida aqui nessa Terra, talvez, seja essas ideias, né? É a gente acreditar que é possível. Então, eu indico, pessoal, para quem não conhece, eu acho que é um livro bem pequenininho, curtinho assim, dá para ler em um dia. É uma leitura bem tranquila, não é uma leitura acadêmica, é mesmo uma fala, assim. Se eu não estou enganada, aí eu não sei se a Ed pode me ajudar, esse livro é a transcrição de uma fala em um congresso. Eu não sei se é esse livro ou se é um outro que ele tem. Mas fica a dica, pessoal, acho que vocês podem gostar. A gente tem umas puxadinhas de orelha, assim, mas umas puxadinhas de orelhas boas. Bom, aqui eu trago para gente, isso foi algo que eu ainda não havia mencionado essa semana, e acho que é um ponto extra para a gente conversar hoje. As nossas eletivas, elas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês conhecem, né, as ODS da ONU, e assim como um conjunto de OSCs que se comprometem, né, com práticas que a gente consiga alcançar esses objetivos, que já estão aí, né, daqui a 5 anos, 2030, essa eletiva, ela aborda alguns dessas ODS, assim como todas as demais eletivas. Vocês vão perceber isso no próprio caderno, tá? Tem as menções às ODS. Então, assim, essa pode ser bastante interessante para os professores que estão trabalhando com as ODS, com os estudantes, né? Apresentar os objetivos, dizer, olha, essas eletivas ou essa eletiva está trazendo esse ODS ou esses ODS, pode ser interessante para vocês, tá bom? A referência do livro, Dinho, mando sim. Bom, aqui eu trouxe para a gente responder, para a gente pensar juntos, mas muito a título de apresentação, tá? Essa daqui é uma questão que está lá na nossa formação lá no AVA. Então, está dizendo o seguinte: a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração sem comprometer a capacidade de atender. Peraí, acho que não está completo aqui, não, né? A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa é um trecho retirado do site da WWF Brasil, que a gente, né, todo mundo já escutou falar, escutou falar em algum momento. E uma questão que eu gostaria que a gente pensasse juntos agora é essa daqui. Na opinião de vocês, aí podem responder aqui no chat, tá? Qual alternativa não aponta uma maneira ideal de promover o desenvolvimento sustentável? Questão A. Optar por recursos naturais renováveis, como energia solar. B. Praticar a agricultura orgânica com maior frequência, evitando o uso dos agrotóxicos. C. Reduzir a queima de combustíveis fósseis. D. Ampliar a área de cultivo agrícola em larga escala para o agronegócio. Ou E. Conservar florestas e praticar o reflorestamento. Na opinião de vocês, professores, qual alternativa não é uma maneira ideal da gente promover o desenvolvimento sustentável? A, B, C, D ou E? Janete, D, D. Rose, D.
Perfeito, pessoal. De fato, é a questão de ampliar a área de cultivo agrícola em larga escala para o agronegócio. Então, são questões como essas que vocês vão encontrar para a eletiva e que vocês podem, embora o material traga uma série de referências e possibilidades de abordar esse tema, vocês podem trazer até como disparadores durante as aulas de vocês. Até queria comentar, lá no AVA, eu vi que alguns de vocês já responderam, inclusive o fórum, né? Quem aqui já... Acho que a Arles já respondeu, não lembro se o Cidinho já respondeu. Vocês perceberam que lá no fórum a gente trouxe um exemplo, né? Que algo está acontecendo agora, nesse momento. A gente tem um documentário da população que mora aqui em... Gente, me fugiu o nome. Taparica. Aqui em Taparica, aqui em Salvador. Então, lá no fórum tem um documentário curtinho, assim, é um trabalho até de disciplina final de disciplina, e que traz alguns relatos das comunidades locais de Taparica, né? E aí existe uma discussão, essa discussão já está há 10 anos acontecendo aqui em Salvador, de se pensar em uma ponte para a ilha de Taparica. E aí o que acontece? A discussão é ampliar a possibilidade de chegar à ilha, então aumentar o fluxo de pessoas, facilitar o deslocamento, então aqui para ir para a ilha a gente, né, vai de barco e tal, mas se tem uma ponte, as pessoas podem até criar uma linha de ônibus e tudo mais. E aumentar o turismo na região. O que tem sido discutido é que existe um não consenso em relação à criação dessa ponte. Por quê? Porque já existem estudos que mostram que a construção dessa ponte vai impactar fortemente a vida marinha que está ali ao redor, que está próximo à ilha, né? E essa ilha é uma ilha que vive uma parte considerável dos seus moradores são pescadores, ou vivem da pesca, ou vivem desse universo, né, da pesca. Fora que existem expressões religiosas, expressões culturais que são desse lugar, da ilha de Taparica. E o documentário é bastante interessante, porque ele traz esses dois pontos de vista, né? Ele traz os moradores, dizendo por que são contra, por exemplo, existem moradores que são contra a construção da ponte, e existe um morador que diz que sim, que seria interessante, porque ele está sempre aqui com Salvador e tudo mais. Esse é um documentário que eu acho que tem quase 10 anos, eu lembro que ele não é muito recente. E agora, nesse momento da história, essa ponte foi aprovada e ela vai ser construída. Então, só para atualizar vocês em relação ao nosso fórum, inclusive vai ser uma das pontes, ou a maior ponte da América Latina. Então, é um empreendimento gigantesco, e que tem gerado uma série de debates aqui, porque a população não foi incluída na discussão, especialmente a população local não foi incluída na discussão da construção ou não da ponte. Então, a gente pode pensar, uma forma, como é que a gente traz a questão da sustentabilidade e inovação, ou seja, não é a gente não possuir a possibilidade de viver confortavelmente ou se deslocar, né? Muitas vezes, quando a gente vai discutir sustentabilidade, é muito comum se pensar de viver mal, né? Então agora eu vou deixar de andar, de me locomover, agora eu vou deixar disso, vou deixar daquilo. Mas quando a gente puxa inovação e sustentabilidade, a gente fala assim, olha, como que a gente cria formas ou melhora os nossos mecanismos de sobrevivência, de vida, as nossas tecnologias, junto com a natureza, né? É que a inovação ou até o desenvolvimento, ele esteja junto com a ideia de preservação, e não sejam contrárias, né? Que é isso, quando alguém fala,
chegou o desenvolvimento, ou vai chegar o desenvolvimento na cidade, o que que acontece? Corta a árvore, aterra rio, né? A gente vê uma limpeza da natureza para se concretar um lugar. Então, as reflexões que essa eletiva está trazendo é nesse sentido, pessoal. É a gente pensar um macro, as nossas ações, quais são as coisas que a gente tem feito que fazem sentido e a gente pode continuar fazendo, quais são as coisas que a gente vem fazendo e que a gente pode pensar um pouco mais, como que a gente traz o poder público para essa reflexão, como a gente traz os estudantes para essa reflexão, até para a gente sair, e aí isso é uma proposta de todas as eletivas, né? A gente sair da isenção da coisa, né? É culpa do governo, é culpa do prefeito, é culpa do fulano. Às vezes também, né? Mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Ele está lá porque ele foi escolhido por uma maioria para representar os desejos das pessoas que escolheram. Mas eu, enquanto um cidadão, o que eu posso fazer? Eu posso cobrar. Olha, você prometeu isso, você não cumpriu. Olha, a nossa comunidade está pensando isso, isso, aquilo, outro. É o que a população da Ilha de Taparica vem fazendo. Tá? Eles têm batido o pé, criado coletivos para questionar e pedirem para serem incluídos no debate sobre a construção da ponte. Dinho, por favor, fica à vontade. Não, é assim, eu concordo que a sociedade ela não é tão participativa como deveria ser, certo? Mas a gente também enxerga que, infelizmente, quando a gente pega cidades de interiores, isso acontece no estado de Sergipe, vai acontecer no estado da Bahia, em Alagoas, onde a sociedade, muitas vezes, tenta fazer isso, mas os tidos coronéis que a gente coloca no poder acaba sufocando essa sociedade. E essa sociedade acaba perdendo a voz. Aí, às vezes, você bota as suas representatividades, que seriam os vereadores, né? Ele nada mais é do que o seu representante. E esse representante, ele é muitas vezes comprado, né? A gente sabe disso. E aí cala a boca e se perde. E aí, o que eu digo? O problema todo de a gente julgar político é que nada mais é. Um político é o espelho da própria sociedade. A nossa sociedade é corrupta, a nossa sociedade não participa de nada e eles são simplesmente um espelho. Brigar por direitos, aqui pronto, me perdoe assim, eu vou mudar um pouco de assunto, mas vai entrar na mesma ideia do que eu estou dizendo. No período pandêmico, né? Então, nós aqui da cidade de Lagarto, eu vi muitos músicos passando fome, inclusive músicos que quase se mataram. E a gente eu corri atrás de um que eu nem conhecia, nem sabia de onde existia, que estava tentando fazer suicídio. E a gente fez a muvuca, mesmo não podendo muito, mas a gente fez a muvuca para pelo menos sair cesta básica, sabe? Assistencialismo para cima dessa turma, não só do músico. Eu falo músico porque é uma das minhas áreas, mas de toda a classe artística. Beleza, numa briga a gente conseguiu, mas o que o poder público deu? Feijão velho, duro, podre, ruim, que nem cachorro come, desculpe a palavra, mas eles acham que deu e ajudou muita coisa. Quem ajudou realmente os demais eram artistas de outras cidades que se juntavam para mandar para cá, ou vice-versa, o que a gente fazia, mandava para outra cidade e fazia a redistribuição. A minha maior referência, não sei se, acho que o pessoal do Sergipe conhece, chama-se Amorosa. A Amorosa não me conhecia, não conhecia a galera, mas foi uma das que mais ajudou aqui a população. E aí você pergunta, cadê o poder público? Não vai fazer, porque está pouco se lixando. Aí a sociedade, depois, no próximo ano, vai botar os mesmas caras, as mesmas pessoas, e assim a gente não vai mudar nunca. Você vai para uma assembleia, você vai, por exemplo, numa Câmara de Vereadores assistir, porque seria um dever de todo cidadão brasileiro, pelo menos uma vez, no mínimo, por mês, ir nessas sessões. Mas se você for, você vai vomitar, dar ânsia de vômito. É tanta besteira que se perde tempo, sabe? Que você perde até a vontade de tentar fazer alguma coisa. E acho que saiu mais um hashtag desabafei.
Foi desabar rapidinho. Olha, isso que você falou é muito interessante, né? E traz também outro ponto de realidade. Quando a gente... É o que você está falando, me trouxe muito isso. A gente também, quando a gente se mobiliza, não é que a mobilização coletiva, ela sempre tem, né? A gente sempre vai ter apoio. Porque o que acontece muitas vezes, você trouxe, né? A gente tem uma situação de, em determinadas regiões e cidades, de um coronelismo mesmo, né? Então, a população, às vezes a população nem se coloca, porque as relações ali estão tão cruzadas, né? Às vezes é primo de alguém, tio disso aqui, alguém poderoso, etc, etc. E isso é um problema. E que eu acho, Dinho, que a educação política também traz para a gente, sabe? Não ideal, né? Do tipo, olha, a esperança também, mas eu acho que é muito também no sentido de, à medida em que a gente entende o funcionamento da política, entende quem são as instâncias responsáveis por determinados pontos, qual é o dever de um prefeito, de um governador, e leva isso, né? Os estudantes entendem isso, a gente também pode ir criando novas representações políticas, porque essa sensação que você tem, eu acho que é uma sensação coletiva, né? Se eu não me engano, foi a última ou a penúltima eleição que mais teve abstenções de voto. Então, a gente tem vivido uma onda de descrença na política, né? Na representação política mesmo. E muito por relatos como esse que você traz. Então, eu acho que o seu ponto é muito válido, assim, e é muito interessante que ainda, né, que a classe artística tenha se visto, não ter sentido, se visto desamparada, e que foi uma das classes de trabalhadores que mais sofreram, né, com a pandemia. A gente tem aí uma rede de solidariedade entre a gente, né? E talvez a gente pode começar a pensar isso para o futuro, para próximas pessoas, próximas representações. Poxa, a gente precisa aumentar essa sensação não, mas práticas de solidariedade entre a gente, né? Não é à toa que a gente vem visto também uma crescente de comunidades, de grupos que têm vivido buscando formas de construção coletiva que não dependam do governo. Isso não é à toa. Se a gente acredita, né, nas instituições, o ideal seria o quê? A presença do poder público. E aí, infelizmente, ou felizmente, eu acho que isso são questões também que a gente pode ir pensando, né? Existem grupos que, olha, estão dizendo assim, a gente não quer mais. A gente vai criar aqui as nossas formas, as nossas redes de apoio, porque a gente cansou de esperar. Então, acho que são questões para se pensar assim, Dinho, com certeza. Não, e outro ponto aqui, me perdoe já me cortando aqui, que acho que você ia falar alguma coisa. Mas, assim, você falou a classe artística que foi a que mais sofreu, né? Porém, é a classe que mais trouxe alegria no momento de sofrimento para toda a sociedade, e a sociedade não reconheceu, e até hoje não reconhece, sabe? Eu estou aqui, parece assim, alguém deve estar dizendo, bicho, agora o defensor dos artistas está fugindo do tema, né? E sobre a questão da comunidade começar, por exemplo, a se ausentar na questão das eleições, não enxergo como um bom caminho, não enxergo como uma boa resposta, porque você só está cruzando os braços e está dizendo, eu estou um pouco me enchendo, que der, deu. Só que o que der, que deu, você vai sofrer também as consequências. Um ponto que eu acho que a gente pode mudar, se tratando na educação e utilizando essas eletivas como uma forma de enxergar, a gente poderia até mesclar questão de justiça, questão de direitos, sustentabilidade, e tentar montar uma eletiva em cima disso. Está me dando umas ideias aqui muito doidas, você falando aqui, eu pensei em algumas loucuras, sabe? E quando se trata de interior, a gente chama o seguinte, a população vive da viuvinha. Você conhece essa história da viuvinha, né? A viuvinha é a prefeitura. Todo mundo trabalha e depende da viuvinha para sobreviver.
E aí é onde é que surge a questão do coronelismo. Mudar a cabeça, a gente tem que mudar a cabeça, não é dos adolescentes, aqueles que estão prestes de votar. Essa aí tem que começar já da base. Então, eu acho que as eletivas também, desse ponto de direito, deveria começar já do fundamental. Para que a gente possa, lá na frente, quem sabe, mas com essas cabeças pensantes que nós temos, tá complicado, sabe? Mas eu ainda vivo na utopia que a gente ainda pode conseguir mudar o mundo. Dinho, mas a gente tem muitas cabeças pensantes maravilhosas aqui. E outras que Não, mas eu estão estou dizendo aqui. que pensando não nos meus colegas professores, não, pelo amor de Deus, não é isso, não. São a forma que o sistema hoje da educação está fazendo que a gente transforme esses futuros alunos, esses futuros homens, entendeu? Que não pensam, são fracos, não sabem escutar um não, desistem fácil, se apavoram muito rápido. Eu nunca vi uma quantidade de crianças novas de 10, 12, 15, 16 com depressão. A gente tá, dá a impressão que a gente está na idade das trevas, ou seja, a idade da depressão. Isso porque o que está ocasionando? É a falta até de estímulo, de cobrança, a facilidade que se tem demais que deixou você de lutar por aquilo que você precisa ter. Sim, obrigada pelas suas colocações. Essa que você traz, né? De como é que os jovens estão. Eu acho que a gente tocou, né, rapidamente sobre esses pontos durante a semana, mas eu acho que vale a pena a gente olhar. Existem muitas ações lideradas por jovens que têm feito assim a diferença. Eu vou colocar lá no grupo alguns, porque eu acho que olhar para esses grupos de jovens que estão se mobilizando, se movimentando, trazem para a gente essa impressão de que, olha, eles estão fazendo. É claro, e aí eu concordo muito com o que você trouxe. A gente tem falado mais sobre saúde mental, a gente tem vivido coisas, a gente tem vivido fatos históricos, né? Os adolescentes viveram pandemia, crise climática, crise política, assim como, né, os nossos avós viveram alguns momentos históricos. E isso eu não sei se estou justificando nada disso, porque eu acho que realmente a questão é muito complexa e se cruza, né? São muitos cruzamentos para a gente olhar. Existem campos de estudo que vão discutir as juventudes, né? E tentar também encontrar uma resposta, ou quais são as respostas, né? Por que a gente tem uma parcela hoje de jovens, grande, né? De jovens que estão desacreditados no futuro, no país, né, em uma melhoria. Eu acho que vale a pena a gente pensar, mas eu acho que você pode confiar. Eu adoro isso que você falou. Você é utópico. Acho que a gente precisa um pouquinho de utopia. É a utopia que move a gente. Né? A gente sabe que não vai chegar lá naquela utopia, mas a gente se movimenta com a utopia. Que é isso que você está fazendo? Olha, como é que eu junto música, que é algo que eu amo, que eu faço, que é minha profissão, e educação política, né, ou sustentabilidade. Eu achei assim, genial, professor. Acho que está fazendo um trabalho incrível. A gente queria ter desacreditado também. Né? Bom, gosto quando a conversa rende. Gente, eu gosto muito quando vocês trazem as reflexões de vocês. São 7h56, posso compartilhar esse slide com vocês, mas eu gostaria até de trazer outros dados, que são alguns hábitos da população, né? Em relação ao meio ambiente, ao consumo sustentável. Então, essas aqui são reflexões também iniciais, né? Hábitos de descarte de lixo, como é que as pessoas vêm descartando pilhas e baterias, roupas, né? Como que as pessoas lidam com lixo, separam lixo em lixo orgânico, reciclável e tudo mais. Posso compartilhar essa apresentação com vocês, para a gente não passar aqui do nosso tempo. E trago aqui a apresentação do caderno, da eletiva. Esse caderno está lá assim como todos os cadernos estão na plataforma, no AVA, eles sempre, né, seguem aqui essa estrutura, o título com a carga horária, o nome dos autores, alguns que foram contratados, outros que
fizeram ou fazem parte, como o Ed, que está aqui no encontro de hoje, parte da construção do plano de aula e da eletiva. Então, assim, reforço, né, o que a gente vem dialogando, e como o Dinho, né, a professora Clésia também já trouxe, que usam as eletivas como inspiração também. Às vezes você fala assim, poxa, eu não vou trabalhar com uma eletiva, mas o nosso desejo é que as eletivas inspirem, tragam reflexões. De repente você não vai trabalhar com eletiva, mas vai pensar em uma aula, na sua aula. Olha, isso foi interessante que eu vi lá na formação, que eu vi no plano de aula, que um colega falou, né? Também as conversas entre pares trazem para a gente muito material, né, para pensar na prática de sala de aula. E dito isso, eu gostaria muito de convidá-los para a gente tirar uma foto de finalização. Quero muito agradecer a participação de todos vocês, assim, que estiveram aqui, firme e forte.